Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um trilho de mesa com este modelo aqui. Quem me viu, quem me assiste, me acompanha aqui no canal, sabe que alguns vídeos atrás eu dei esse modelo aqui, este bloco aqui, né? Que até ele ficou um bloco grande, ficou com, se não me engano, 43 por 50 e quase 60 centímetros, acho que 57, se não me engano. Mas eu até comentei no vídeo passado, se vocês quiserem é só aumentar a quantidade de quadrados entrelaçados aqui e consegue fazer um trilho. Porém, muitas pessoas são iniciantes e elas não conseguem, não têm essa visão de montar sozinho. Então foram muitos os pedidos, muitas as sugestões para fazer um trilho de mesa deste modelo aqui. Então é o que eu vim fazer hoje. Vou mostrar para vocês como montar um trilho de mesa com este bloco aqui, tá? Eu vou mostrar só o tampo, conforme eu fiz aqui. A montagem total, não dá para mostrar tudo em um único vídeo. Teve alguns vídeos passados que eu fiz um trilho de mesa de quadrados, ficou muito bacana. Em um vídeo eu apresentei o trilho, em um outro vídeo eu apresentei a montagem, o quilting e a montagem final do trilho, tá? Porque senão fica muito confuso, é muita coisa, é muita informação que eu tenho que passar para vocês. Senão fica nem uma coisa nem outra, fica um vídeo incompleto. Por mais que as pessoas pensem assim, mas eu acho que você deveria ensinar a peça do começo ao fim. Pessoal, não dá para ser assim, porque senão eu vou mais confundir do que ajudar. Como eu já disse, às vezes alguns vídeos eu trago alguns blocos mais simples e mostro o cálculo, ensino o cálculo, os cortes, dou as medidas e as quantidades e ensino a costurar. Agora, não dá para fazer tudo. Só para vocês terem noção, no meu curso de patchwork existe um módulo só para falar de materiais usados no patchwork, e dentro deste módulo existem os submódulos para tratar de assuntos específicos. Por exemplo, placa de corte. Outro exemplo, a máquina de costura, a agulha da máquina de costura, os tecidos, que lógico, que é um dos submódulos mais importantes, mas a gente tem que tratar de tudo que envolve no patchwork, porque senão fica incompleto. Então não dá para chegar aqui em um vídeo desse e falar tudo que eu tenho que falar a respeito daquela peça, mostrar tudo, não tem como, senão eu vou ficar dias aqui com um vídeo para vocês. Então, gente, algumas pessoas compreendem, mas outras não. Então, por isso que eu já estou explicando direitinho. E calma, que não vai ser um vídeo repetido. Eu vou fazer um trilho de mesa, mudando apenas os tecidos. Também vou mudar as medidas e vou já passar as medidas para vocês nessa peça que eu vou fazer para a margem de 0,75. Então vamos lá para o vídeo, que hoje a gente tem muita coisa para ver. Bora lá? Aqui estão todos os cortes e as respectivas medidas para fazer 6 quadrados entrelaçados. Veja bem, no vídeo passado, olha, são 2 quadrados, né? 2, o verde e o marrom. Eu vou fazer nesse vídeo um trilho de mesa com 6 quadrados entrelaçados, tá? Só para não haver dúvida. Então, aqui eu coloquei os cortes apenas do mesmo jeito que eu fiz nesse vídeo. Quem assistiu
vai entender, vai ver que eu tô mais ou menos seguindo o mesmo passo a passo. Eu estou falando agora apenas os cortes que compõem os quadrados e aqui no meio dos quadrados. Essas pontas aqui eu vou passar depois, tá bom? Para não confundir. Então vamos lá. Aqui estão todos os meus cortes e eu vou passar as quantidades para fazer 6 quadrados. Se depois você quiser fazer mais quadrados ou menos quadrados, eu vou explicar aqui no final do vídeo. Vamos lá. Esse aqui vai ser o meu tecido de fundo. Esses quadradinhos aqui medem 6,5 por 6,5 e são 10 peças. Este retângulo, os retângulos, eles medem 6,5 por 11,5, são 2 peças desse aqui. Esses aqui que serão os quadrados. Um quadrado laranja e um quadrado preto. Aqui são quadradinhos de 6,5 por 6,5, são 7 peças. Estes retângulos, eles medem 6,5 por 21,5, são 6 peças. Quadradinhos de 6,5 por 6,5 são 7 peças. E o retângulo, os retângulos medem 6,5 por 21,5, são 6 peças. Agora, vocês vão costurar dessa maneira que eu coloquei aqui. Essa aqui primeiro, que está aqui à minha direita, vocês vão fazer uma costura aqui e aqui, emendando aqui. E depois já vem, emenda essa aqui, passa uma costura aqui. Formou esse jogo aqui. Depois vocês vêm para essa, passa uma costura aqui, a outra aqui e já vem e costura aqui. Ok? Agora, dessa aqui e dessa aqui, vocês vão fazer 5 peças como essa aqui. Note, é o quadradinho preto, o neutro e o retângulo laranja. Aqui inverte, é o quadradinho laranja, o quadradinho do neutro e o retângulo do preto, tá? Então, tanto dessa peça aqui quanto dessa aqui, vocês vão montar desse jeito, nessa posição, 5 de cada uma. Tá? Então, aqui estão costuradas. É uma peça dessa e uma dessa. Esse aqui é o começo e o final do trilho, tá? Então, essas duas peças aqui, ó, é uma de cada. Vocês reservem. Agora, essas faixas aqui, lembra que eu tinha falado que era 5 de cada uma para montar? Então tá, estão todas as minhas aqui. 5 dessa, que tem um retângulo mais escuro, e aqui do cor de laranja. Agora, vocês vão ter que unir uma com a outra. Só que vocês vão unir assim, ó. Uma aqui, a outra apenas inverte. E passa uma costura aqui. Fazer 5 joguinhos deste aqui, costurando todas aqui pelo meio. Aqui estão os 5 joguinhos, todos costurados na mesma posição. Pulo do gato aqui, gente, é o seguinte: qualquer cor que você escolha colocar de um lado esquerdo e a outra do direito, não importa. O problema é que tem que manter a ordem. O seguinte: se vocês notarem, olha aqui, todos os pretos estão à minha esquerda, porém estão todos no alto, à minha esquerda. Porque se eu virar, todos os laranjas vão estar
a minha esquerda, também todas as peças costuradas. Agora é começar a montar. Eu vou começar por essa laranja. Coloco ela aqui à minha direita, que no caso eu estou falando em relação a mim. Ela está aqui à minha direita. Agora eu pego uma peça dessas aqui, lembra? Foram 5 peças, todas iguais, na mesma posição, as cores e os cortes, né? Agora eu venho, vou encaixar essa peça aqui, aonde? Olha, laranja com laranja. Então eu vou aqui, ó, certinho, eu fechei o quadrado laranja. Se eu fosse fazer aquela peça só com os 2 quadrados, eu colocaria essa outra peça aqui e pronto, finalizava. Mas não é isso que nós queremos, né? Nós queremos dar continuidade, colocar mais quadrados aqui. Então, essa peça eu ainda deixo reservada, ela vai ser no final. Deixa lá, uma é no começo, a outra é no final. Muito bem, então agora eu já fechei o quadrado laranja, então eu tenho que fechar agora o quadrado preto. Quais as peças que eu tenho? São essas, tá? Aí o que que eu faço? Se essa peça de cá eu coloquei com laranja para baixo, aí em relação a vocês, e fechei o quadrado laranja, aqui, essa outra peça que vai aqui, ela tem que ser ao contrário, tem que ser o preto desse lado. Mas aonde que eu vou colocar aqui? Olha, tá vendo eu acho assim a maneira mais fácil de visualizar. Tá vendo este quadradinho neutro aqui? Esse bico daqui de baixo do quadradinho neutro, ele tem que encontrar com esse bico desse quadradinho neutro que está aqui. Então eu vou alinhar aqui, ó, de bico, um com o outro, olha lá, ó. Assim, ó, quadradinho neutro com quadradinho neutro, de bico, um com o outro. E aqui você pode ver que eu já fechei o quadrado escuro, quadrado preto, tá? Então agora aqui, só vou afastar um pouquinho para vocês entenderem, tá? Então, se essa faixa aqui eu coloquei com preto para baixo, aí em relação a vocês, a próxima faixa tem que ser alternada, tem que ser com o laranja. E aonde que eu vou encaixar? Quadradinho neutro, bico do quadradinho neutro com bico do quadradinho neutro. Vem aqui. E assim eu vou seguindo. Então aqui só falta eu fechar este quadrado aqui preto. Então lembra da peça que nós deixamos reservado por último, que é uma só? Ela vem aqui. Aí aqui, ó, tem que encontrar, tem que fazer a linha do quadrado preto aqui. Ok? Então fechou, ó. 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Mas, Natália, tá faltando peças aqui para completar. Sim, estão faltando peças aqui. Foi o que eu falei lá no começo. Eu dei a quantidade, as medidas de corte apenas para o motivo do trilho, né? Dos quadrados. Ainda vai, no final eu vou falar os cortes das pontas aqui, né? Então aqui, eu até virei o trabalho para vocês agora enxergarem ele. Eu sei que não tá dando para ver tudo, porque eu até procurei não fazer muito grande, fiz com 6 quadrados, né? Mas mesmo assim eu não consigo focalizar tudo, senão fica muito de longe. Eu gosto de mostrar um pouco mais de perto. Mas vamos lá. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, Natália, como que eu diminuo ou aumento ainda mais esse trilho? Vamos supor, Natália, eu quero fazer com 4 quadrados.
vocês perceberam que todas as partes que se repetem não são essas faixas aqui do meio que a gente fez 5 iguais, todas costuradas na mesma posição. Então, vocês sempre vão diminuir aqui. Quer ver? Eu vou chegar ele pra cá para vocês entenderem. Olha, aqui tá dando para ver, né? Desde o primeiro aqui, olha só. Então, meu primeiro quadrado já está formado, o segundo também. Aí, o que que eu faço, né? Venho, formo o terceiro, olha lá, o biquinho. Lembra? Bico do neutro com bico do neutro. Tá aqui. Formei o terceiro. Agora, falta fechar o último. Você não quer com 4 quadrados? Pego aquela parte e coloco aqui. Fechei, olha. 1, 2, 3, 4 quadrados. Neste aqui, eu fiz com 6, certo? E se eu quiser aumentar, Natália, você vai aumentar essas faixas aqui. Quantos quadrados você quiser aumentar, tá? Então, você sempre vai mexer aqui no meio, nessas faixas aqui, tá bom? Tá. Mas, Natália, e se eu quisesse fazer com 3? Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque, olha só, se eu quiser fazer com 3 quadrados, 1, 2, e o terceiro seria esse laranja aqui, o que que ia acontecer? Eu teria que fazer dessas peças aqui, 2 iguais. Qual cor que eu quero repetir? Então, aqui do jeito que está aqui, o meu, que eu comecei pelo laranja, então eu vou terminar pelo laranja. Então, essas pontas aqui, eu não faria uma no laranja e a outra no preto. Eu faria 2 da mesma cor. Se eu escolhi 2 do laranja, então vão ficar 2 quadrados laranja. Eu teria que ter 2 peças dessa aqui. Uma para pôr aqui e a outra para fechar o quadrado do lado de cá. Tá ok? Mesma coisa. Não, eu quero fechar com preto. Você teria que... Você não faria nenhuma dessa aqui laranja. Você faria 2 do preto. Se você for fazer número ímpar de quadrados. Então, aí como que eu colocaria o preto? Então, começaria por essa beirada. Fecho o quadrado aqui, né? Primeiro quadrado, ele tem que estar alinhadinho aqui. A partir da segunda peça é que a gente encontra neutro, bico do neutro com bico do neutro. Olha lá, ó, o laranja, né? Fechei o quadrado laranja aqui, olha lá, ó, biquinho do neutro com biquinho do neutro. E aí, eu teria que ter mais uma peça dessa aqui, ó. Faz de conta que eu tinha mais uma, ó. E eu ponho do lado de cá e fecho o quadrado preto. Aí ficariam, né? Se eu tivesse 2 peças dessa preta, um quadrado fechado preto de cá, o outro de cá e o laranja no meio. Vou focalizar porque agora eu vou ensinar para vocês como cortar as peças para fazer esses bicos aqui. Como que eu vou fazer agora para fechar esses cantos aqui? Você vai medir a ponta dessas faixas aqui, quanto que deu. Aqui, ó, deu 12 centímetros. Aí, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de acrescentar a essa medida que deu aqui, mais 3 centímetros. Por quê? Porque eu acho uma medida boa para dar uma folga boa do bico aqui dos quadrados. Então, 12 mais 3, 15. Eu vou cortar quadrados de 15 por 15. Quantos quadrados? Eu vou contar de um lado do meu trilho quantos vãos desse aqui deram. Então, olha, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Se não tiver dando para vocês verem tudo aí, depois eu mostro tudo por inteiro, mas são 5, né? São 5 vãos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou cortar 5 quadrados de 15 por 15.
Mas, Natália, e do lado de lá também tem. Só que esses quadrados vocês vão recortar ao meio. Aqui era o meu quadrado de 15 por 15. Vocês vão recortar ao meio pela diagonal. Cada um quadrado vão ser formados 2 triângulos. Vocês vão pegar esses triângulos, ângulo reto aqui, e colocar aqui, ó. Então, aí deram 10 triângulos, fecha a conta certinho. 5 de um lado e 5 do outro. Agora, é costurar. Nessa fase aqui, é preferível costurar para depois a gente resolver o que a gente vai fazer nas pontas desse trilho. Então, agora, como que vai costurar? Simples. Olha, vou dar uma afastada aqui para vocês verem. Nessa primeira peça, olha, eu tinha posicionado tudo, né? Tudo alinhadinho, bonitinho. Vim aqui e coloquei os triângulos, tá? Agora eu vou só afastar um pouquinho para vocês entenderem o que vai com o que. Então, essa primeira peça eu alinho aqui e costuro aqui. Vou formar essa faixa. Essa segunda aqui, olha aqui. Eu alinho aqui e passo a costura aqui. Nessa faixa aqui do meio. Essas do meio já começam a receber 2 triângulos. Eu alinho aqui, passo costura aqui, olha, bem alinhadinho aqui, tá? Do lado de cá, eu já vou alinhar ele aqui e passar a costura aqui. Formei essa faixa. Mesma coisa nas outras faixas todas. Então, tudo colocado, olha. Mesma coisa vai ser nessa aqui. Alinhou, costurou. Alinhou, costurou. Alinhou, costurou. Essa de cá, alinha aqui, ó. Ó, tá bom? Costura. Aí aqui já chegou na penúltima, né? Alinha aqui, costura. E essa aqui é a última. Alinha aqui, costura aqui. Então, todos os triângulos já costurados e voltei tudo na mesma posição, olha. A gente sempre tem que conferir isso, voltar na mesma posição. Se estão todos os quadrados formados direitinho, se por um acaso, às vezes a gente pode se confundir e inverter alguma peça. Eu vou chegar para cá para vocês verem do início até o final. Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora é só passar uma costura ligando, emendando essas faixas. Prestar muita atenção que, olha, todo aqui começo, essas costuras tem que casar certinho aqui para não ficar o quadrado torto, tá? E aqui no meio, os neutros de bico um com o outro. Essa parte aqui, essas costuras são muito importantes para você ter um trabalho de qualidade. Olha, todas as faixas que se formaram, né? Tudo já costurado, já costurei os triângulos nas pontas e já vim emendando todas as faixas. Essa parte está pronta, as laterais, eu ainda não refilei. Agora, então, a gente tem que decidir como que vai terminar esse bloco. Você quer deixar ele bicudo desse jeito? Se você quiser deixar ele de bico assim, é só você cortar faixas desse tecido de fundo. Por exemplo, eu tenho aqui umas faixas cortadas. Olha, você pode vir, prega uma aqui, certo? Alinha a ponta dela aqui e costura aqui. Depois vem com a outra, alinha aqui e costura aqui. E aí depois refila tudo aqui. Se você quiser, você pode concluir o seu trabalho dessa maneira. Eu não vou concluir assim. Eu vou concluir o meu trabalho, eu vou deixar ele quadrado. Você coloca ele na base de corte. E como que você vai fazer? Você vai ter que cortar um quadrado e depois cortá-lo na diagonal também. E é a diagonal
que você vai pregar aqui. Então, quanto que tá dando aqui? Aqui está dando, aí eu já pego aqui, ó, da ponta do meu tecido, da beiradinha de cá até aqui, no bico, até aqui no bico, tá? Então, você vai ter que cortar quadrados. Aqui tá dando, olha, 24, né? Que eu acabei de falar. Só que você tem que somar 3 pra cá. Esses 3 é a folga. Se você quiser, você pode somar de 2 pra cima. Quanto mais você somar, maior vai ser o espaço aqui do bico do quadrado para fora, tá? Então, eu usei nesse aqui, eu somei 3. Então, neste aqui, eu também vou somar 3. Só que nesse aqui, eu vou somar 3 de cá e 3 de cá. Não deu 24? Então, 24 mais 3, 27. Mais 3, 30. Então, eu tenho que cortar quadrado que tenha a diagonal 30 centímetros. Como que eu descubro isso? Simples. Eu pego a minha régua, venho na placa, tá vendo aqui, ó, que tem o ângulo de 45 na placa? Mesmo se não tiver, não tem problema, porque é só você pegar a régua, ó, posicionar ela de bico nos quadradinhos. Nesse caso, essa minha placa, ela já tem aqui, ó, traçada a linha de 45. Mas é só pegar e ligar os bicos dos quadradinhos até onde? Eu preciso de uma diagonal de quanto que eu falei? Eu preciso de uma diagonal de 30. Tá aqui, o 30 tá aqui. Agora eu puxo essa linha aqui. Deu quadradinho de quanto? Deu quadrado de 21. Ó, 21 por 21. Tá aqui a diagonal com 30. Entendeu? Então, eu vou cortar 2 quadrados de 21 por 21. É assim que eu vou fazer o meu. Fiz assim. Então, tá aqui, ó. Eu já até tinha recortado o meu quadrado. Ele tem 21 por 21. E a diagonal dele tem 30. Ah lá, 30 certinho, tá? Por que a diagonal, Natália? Porque neste caso aqui, é a diagonal que vocês vão pregar aqui. Então, tá aqui, ó. Tá vendo o corte que eu fiz na diagonal? É essa diagonal aqui, ó, que vocês vão encaixar aqui, tá? Vai encaixar uma aqui, a outra diagonal tá aqui, vai ser encaixado aqui, ok? Então, é isso que eu vou fazer nas duas pontas. Mas, Natália, onde que eu vou? Essa primeira aqui, tá sobrando muito, vocês viram. Na hora que eu coloquei a outra, vai encaixar. Mas como que eu vou saber se eu chego mais pra cá, se eu chego mais pra cá? Olha aqui. Aqui não tá o centro do bloco? Ó o bico. Você põe mais ou menos assim, ó, no rumo. Se você quiser, você dá uma dobra aqui, ó. Dá uma marcadinha de leve aqui, porque você tá no viés do tecido para não repuxar lá, ó. Marquei, ó, posiciono aqui, meio com meio, viro ela aqui, ok? Alinho aqui certinho e vou para a máquina e passo a costura aqui. Costurei essa, ok? Virou, vamos supor, já costurei. Venho com a outra, faço o mesmo processo. Se quiser, ó, para você não se perder, dá uma marquinha aqui, com a unha mesmo, ou com aquela caneta que apaga, ou com o giz. Venho, aqui, ó, posicionei mais ou menos aqui no centro, ok? Aí vem, posiciono, costuro. Já preguei nas duas laterais. Aqui, ó, eu até nem tinha refilado. Tá vendo essa pontinha aqui que sobrou? Você vem, ó, com a tesoura e corta aqui alinhadinho por dentro, pegando só ela, tá? Ó, deixa aqui bem bonitinho, tá? Do lado de cá também.
Aqui tá sobrando um pouquinho de linha, pessoal, porque eu não tinha feito a limpeza aqui ainda. Nesse momento aqui, muita gente pode achar que fez errado, porque aqui não bateu, ficou um dente aqui, ai meu Deus, o que eu tô fazendo de errado e tal. Não é, gente, não é errado. Isso aqui não é, essas beiradinhas, a princípio não é para ficar perfeitinho, casando tudo certinho, não. Vai ficar assim mesmo. O importante é que a gente somou um tanto a mais, ó, que tá sobrando e a gente tem espaço para refilar. Agora nós vamos refilar e vamos deixar tudo bonitinho. Então agora eu vou refilar. De que jeito que eu vou refilar? Olha, eu sei que não tá dando para ver todo o trilho, mas dando para ver uma parte aqui, alguns bicos de alguns quadrados, vocês já vão entender. É o seguinte, eu pego a régua, tá? Se você não tem uma régua longa como essa aqui tem 60 centímetros, normalmente o pessoal tem, que mais o pessoal tem é de 30, não tem problema. Vem, posiciona aqui, você vai achar uma linha e vai aqui na régua e vai posicionar ela no biquinho aqui dos quadrados. Olha aqui, até onde tem tecido, uma distância boa que eu estou vendo aqui do biquinho dos meus quadrados é 2 centímetros. Então, ó, você também tem que deixar ele bem retinho aqui, porque a tendência às vezes é ele dar uma entortadinha, porque esses quadradinhos aqui, essa beirada está no viés do tecido, tá? Então, muito cuidado com isso. Já teve até gente que me perguntou, Natália, quando eu faço, eu finalizo os meus trilhos em babada aqui. Um truque para não embabadar é passar uma costura aqui para travar esse viés, que aí ele não cede, mas você tendo cuidado, na hora de passar ferro, passa sempre assim, de leve, não chega e não aperta o ferro aqui não, porque senão aí ele abre aqui, tá? E também ao manusear também a peça, cuidado, tá bom? Então vamos lá, eu achei uma medida que ficou boa aqui, ó, que eu aproveito ao máximo essa beiradinha de tecido que deu e fica tudo certo, de acordo com os biquinhos dos quadrados. Então alinhei aqui, ó, 2 centímetros aqui nos biquinhos dos quadrados, aí eu venho e começo a refilar aqui. Só que deixa eu chegar aqui um pouquinho pra cá, pra já pegar essa ponta aqui, ó. Cadê daqui? Ah lá. 2, pus tudo com 2. Se alguns sobrar um pouquinho a coisa, não tem problema. Muito bem. Aqui, ó, então tá tudo alinhado. Agora eu tiro esse excesso aqui. Agora eu continuo a outra parte, olha lá, ó. Coloco a régua aqui certinho, já saiu com 2 ali, ó. E vou terminar. Fiz toda de uma lateral. Agora, onde que eu vou? Na lateral oposta. Então, eu viro o trabalho e vou repetir o mesmo processo do lado de cá. Refilei de cá, né? Nessa lateral e já refilei na de cá. Gente, eu já expliquei até no outro vídeo, sempre que vocês forem refilar, primeiro de uma lateral, depois na lateral oposta. E agora eu vou refilar as pontas. Por quê? Porque agora, na hora de refilar as pontas, eu vou alinhar qualquer linha aqui da minha régua nessa beirada de cá. E na de cá vai sair tudo certinho. E vou alinhar aqui também a mesma, desse bico, desse quadrado preto aqui, a mesma distância que eu deixei daqui até aqui. Se não der a mesma distância, não tem problema. Se você quiser deixar mais, olha aqui, no meu caso, se eu quisesse até deixar mais, eu posso também. Mas o importante é que fique tudo alinhado, tá? Pra quê? Porque para essas pontas aqui saírem no ângulo reto, no ângulo de 90 graus.
porque senão pode sair torto. Então eu até comentei no outro vídeo que muitos anos atrás eu não sabia, eu ia refilar a peça, eu começava assim, refilava de um lado, do outro, do outro, do outro. Não, tá errado, você refila de um lado, depois do lado oposto e depois dos outros dois lados opostos, aí ajustando certinho o ângulo, tá ok? Então aqui saiu certinho no ângulo de 90 graus. Mesma coisa, vou fazer do lado de lá. Então aqui o trabalho está todo refilado, tudo certinho, né? As pontas, passei com ferro a vapor, porque aqui no meu estúdio eu costumo, quando eu tô fazendo blocos, eu só ligo ferro simples, aquele sem a vapor, porque é ele que aguenta o batidão mesmo. Mas no final, assim, eu gosto de passar a vapor, porque daí eu posso passar de leve, sem esticar o tecido, tá? Por conta dessas beiradas aqui, para não entortar o trabalho, a gente tem que ter muito cuidado. E agora eu vou passar uma costura de segurança aqui para travar essas beiradas, tá? Então é isso que eu vou fazer. Depois eu vou terminar o meu trabalho. Quem quiser ainda pode colocar bordas. Eu não vou colocar nesse meu trabalho porque eu achei que ele já ficou com uma largura muito boa. Ele ficou com 33 por 1,5 m, tá? Então ele ficou com uma largura e um comprimento, para mim ficou muito bom. Aqui o que vai faltar então vocês fazerem? Colocar manta, forro, quiltar e depois colocar o viés de acabamento. Como eu não vou colocar bordas nesse, depois que eu fizer tudo isso, colocar manta, forro, quiltar, aí eu vou finalizar com um viés desse preto aqui. Para quê? Para emoldurar o meu trabalho e dar mais destaque aqui para o desenho central, tá ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo, gente, com o maior carinho para vocês que me seguem aqui no canal. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito, muito grata a todos vocês. Eu estou tão feliz com o crescimento do canal e tão grata a vocês que mandam os comentários carinhosos, elogiando, né? Nossa, gente, é uma satisfação muito grande que não tem nem como eu explicar. Então, esse vídeo foi feito com muito carinho para todas vocês que me pediram, que gostaram tanto do vídeo com os quadrados entrelaçados e estavam com dificuldades de montar esse trilho. Foi pensado em vocês que eu fiz esse vídeo, tá? Conforme eu falei no início do vídeo, não tem como eu apresentar um trabalho aqui de cabo a rabo, ou seja, do início, fazer toda a parte de patchwork e depois finalização. Por quê? Porque senão eu vou ficar dias aqui com vocês, tá? Então aí realmente torna-se muito cansativo. Eu sei que um vídeo como esse é um vídeo mais longo, mas é um trabalho mais elaborado e são muitos detalhes que eu tenho que explicar para vocês. Afinal de contas, se eu fiz o vídeo com tanto carinho, eu quero dar todas as dicas possíveis para vocês conseguirem executar a peça, né? Agora, o que eu costumo falar? Quem quer aprender a fundo e saber fazer uma peça como essa sozinho, calcular, montar do jeito que quiser, do tamanho que quiser, aí sim é interessante fazer um curso, porque como eu falei para vocês, lá no meu curso existem módulos e submódulos para tratar de cada assunto, desde os materiais até cálculo, corte e os blocos de estudo, que é através desses blocos de estudo que eu estruturei o curso, porque dali eu vou conduzir vocês desde o início até fazendo os blocos mais simples. Cada bloco vai ter uma técnica envolvida. Então vocês vão aprender desde lá do início, ou seja,
O que eu pretendo com isso? Criar uma base forte para vocês. Então é um curso muito bem estruturado. Por quê, gente? Mas, Natália, eu vou tratar desde lá dos materiais, passando pelas primeiras técnicas, as técnicas mais fundamentais do patchwork. Porque, gente, desculpa, porque ninguém sobe uma escada a partir do 10º degrau. Ninguém constrói uma casa sem uma boa base. Aliás, podem até construir, mas um dia essa casa pode vir a cair, certo? Então, tudo na vida, se a gente não tiver uma base forte, sólida, não vai para frente. Por isso que eu estruturei muito bem o curso e falo muito sobre vários itens que às vezes, para quem não entende, parece bobagem. Parece que eu estou enrolando quando eu falo algumas coisas, até aqui nos vídeos, que eu sei que algumas pessoas até falaram assim, mas ficou cansativo. Por quê? Porque são pessoas que não querem realmente aprender. Quem realmente quer aprender, assiste um vídeo como esse, do início até o final, né? Porque sempre no final tem as últimas dicas que eu passo para vocês. Para quê? Para ter um trabalho bem feito. E é isso que eu pretendo lá no curso. Então, se você quiser aprender o patchwork de uma maneira correta, forte, com base, uma base sólida, para você lá na frente ter a liberdade de fazer o trabalho que você quiser, você bater o olho num trabalho de patchwork, um bloco ou um trabalho maior, você já sabe por onde você vai começar. Você sabe como que você vai começar a fazer o cálculo daquelas peças ou daquela peça, né? Então, é isso que eu falo. Se você, então, quer aprender mais, aqui na descrição desse vídeo tem um link de espera para o curso que vai abrir vagas em outubro. A data ainda não está definida. Vai lá, cadastre o seu e-mail, que assim que as vagas forem abertas, você vai ser avisado em primeira mão, porque as vagas serão limitadas. Mas por que, Natália, se o curso é online? Porque eu vou dar um suporte muito grande, nós vamos juntos. Eu vou acompanhar vocês passo a passo ao longo de todo o curso. Porque ninguém vai entrar lá e assistir aula e depois tem dúvida como que eu faço. Para tudo isso, nós vamos ter os nossos canais de comunicação, tá? Como, por exemplo, grupo fechado no Facebook. Quem que vai participar desse grupo? Só quem for aluna. Por quê? Porque lá nós vamos tratar apenas de patchwork, dos blocos que a gente estiver fazendo, das nossas dúvidas, dos nossos erros. Por exemplo, você está estudando um bloco lá, algo saiu errado, você não está entendendo, posta lá, gente, o que eu fiz de errado aqui, aonde que está o erro, eu não estou entendendo. Sempre vai ter gente para orientar. Em primeiro lugar, mas muitas, uma vai ajudar a outra. E isso que é o gostoso, que é o bacana. É a interação entre as alunas. Gente, vocês não têm noção tanto que isso é gostoso, sabe? A gente perde o medo, perde a vergonha de perguntar e de expor as nossas dúvidas e às vezes até os nossos erros. Porque, como eu já falei, erros fazem parte do aprendizado. Se você começou um curso e tá fazendo lá, não deu erro nenhum, olha, cuidado, porque às vezes você fez tudo ali, deu sorte, mas às vezes chega lá na frente e começa a dar erro, mas por quê? Não prestou atenção em determinados detalhes lá no início. Aquele lá primeiro deu certo porque você fez com mais calma, com mais cuidado, mas não ficou bem assim fixado na cabeça, né? Os pormenores da técnica. Por isso que eu falo, às vezes errar é bom,
porque com o erro a gente aprende muito mais, né? Mas então é isso, pessoal. Tá aqui o trilho de mesa. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi feito de coração, com o maior carinho para vocês, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!